Olá, bem-vindo ao canal Dicas de Engenharia. Eu sou o David e nesse vídeo aqui você vai aprender a calcular a reação de apoio de uma carga distribuída triangular, que é justamente essa reação triangular aqui, como você pode ver, que é uma reação de 3 kN por metro. E nós vamos calcular essas duas reações de apoio, ou seja, a reação de apoio no ponto A e a reação de apoio no ponto B. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para calcular a reação de apoio dessa estrutura aqui? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é justamente identificar os tipos de apoio. Por exemplo, veja aqui no ponto A, veja que esse apoio aqui é um apoio de segundo gênero, o apoio fixo. E esse apoio aqui, no ponto B, ele é um apoio de primeiro gênero, o apoio móvel. Você pode chamar esse apoio aqui no ponto B de apoio de primeiro gênero, o apoio móvel. E esse apoio aqui no ponto A, você pode chamar de apoio de segundo gênero, ou apoio fixo, tanto faz. Então, o que você precisa saber sobre esses dois tipos de apoio? Bom, você precisa saber que esse apoio aqui do ponto A, por ser um apoio de segundo gênero ou apoio fixo, ele resiste em duas direções. Então, olha só, guarda essa informação. Esse apoio aqui do ponto A, ele resiste em duas direções. Ou seja, ele resiste na vertical e na horizontal. Observe que eu coloquei duas setinhas vermelhas, uma na vertical e outra na horizontal, porque esse apoio aqui especificamente, ele resiste nessas duas direções. Já o outro apoio, o apoio do ponto B, ele resiste em apenas uma única direção. Por isso que eu coloquei somente uma única setinha vermelha. Então, para calcular a reação de apoio dessa estrutura aqui, ou de uma carga distribuída triangular, a primeira coisa que você precisa saber é identificar os tipos de apoio. O apoio no ponto A é um apoio fixo ou um apoio de segundo gênero e ele resiste em duas direções, por isso eu coloquei duas setinhas. Já esse outro apoio aqui, no ponto B, ele é um apoio de primeiro gênero, o apoio móvel, ou seja, ele resiste em apenas uma única direção, por isso eu coloquei uma única setinha vermelha aqui. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Você precisa identificar os tipos de apoio que estão atuando na estrutura. Agora que você já sabe identificar os tipos de apoio, você agora tem que saber transformar a carga distribuída em uma carga pontual. Por exemplo, se a carga for distribuída retangular, é muito fácil. Observe aqui, por exemplo, essa carga distribuída retangular. Observe que o F, essa força aqui que eu representei com a seta amarela, observe que ele está exatamente no meio. Porque quando a carga é retangular, a força ela fica exatamente no meio. Ou seja, quando nós convertemos a carga distribuída retangular em uma força pontual, a força fica exatamente no meio. Na carga distribuída triangular é diferente. A carga não fica no meio. Observe aqui, nessas duas imagens aqui ao lado. A carga ela não fica no meio. Ela fica a 1/3 da maior intensidade da carga distribuída. Como assim? Você vai entender isso melhor. Observe aqui, por exemplo, essa imagem aqui. Veja que a maior intensidade da carga distribuída está no canto direito. Observe que o canto direito é maior, mais acentuado que o canto esquerdo, porque a maior intensidade está aqui. Então, para nós transformarmos essa carga distribuída em uma carga pontual, é muito fácil. É só colocar aqui uma setinha, F, que eu representei com uma seta amarela, a 1/3 da parte que está mais acentuada ou com mais intensidade. Por exemplo, se você não entendeu isso muito bem, vamos para um segundo exemplo, você vai entender melhor. Veja nesse segundo exemplo aqui. A parte com mais intensidade, mais acentuada, é a parte da esquerda, diferente do exemplo anterior, que era na direita. Agora na esquerda, veja que essa parte da esquerda está mais elevada do que essa parte da direita, porque é a parte que tem mais intensidade. Então, para nós transformarmos essa carga distribuída triangular em uma carga pontual, é fácil. É só nós pegarmos essa parte aqui que está mais acentuada e medirmos 1/3 do comprimento. Então, a carga pontual em uma carga distribuída triangular, ela fica a 1/3 da parte que está mais acentuada. Nesse caso aqui, foi a 1/3 a partir da direita, porque foi a direita que está mais acentuada. Nesse outro caso aqui, foi 1/3 contado a partir da esquerda, porque foi a parte esquerda que estava mais acentuada. Se você não entendeu isso muito bem, nós vamos agora para um exemplo prático. Nós vamos responder um exercício para que você possa entender melhor. Vamos lá, então vamos responder um exercício para que você possa entender toda a teoria que foi ensinada nessa aula. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer, e nós já conversamos sobre isso, é identificar quais são os tipos de apoio. Então vamos lá. Nós temos aqui no ponto A um apoio fixo, um apoio de segundo gênero.
E o que esse apoio faz? Ele resiste em duas direções, por isso que eu coloquei duas setinhas, uma na vertical e outra na horizontal, porque esse apoio aqui resiste em duas direções. O outro apoio aqui que nós temos é um apoio móvel ou apoio de primeiro gênero, ou seja, é um apoio que resiste em apenas uma única direção. Por isso que eu coloquei apenas uma setinha vermelha na vertical, porque ele só resiste em uma única direção. Então essa é a primeira coisa que nós temos que saber. Então qual é o próximo passo que nós temos que dar agora? Bom, como nós conversamos, o próximo passo que nós temos que dar é transformar a nossa carga distribuída triangular em uma carga pontual. E nós conversamos que essa carga pontual, no caso de uma carga distribuída triangular, fica a 1/3 da parte que está mais acentuada, que está mais intensa. Então vamos olhar na imagem e vamos identificar qual parte está mais intensa. Olha só, a parte que está mais intensa é essa parte aqui, da esquerda. Observe que a parte da esquerda está mais intensa, mais elevada do que a parte da direita. Então nós sabemos que a carga pontual ela está a 1/3 contado a partir dessa parte aqui, que está mais elevada, que é a parte da esquerda. Observe que a setinha amarela, essa setinha amarela aqui, que está representando a nossa carga pontual, ela está exatamente em 1/3 contados a partir dessa parte aqui, que está mais elevada. Então nós acabamos de transformar a nossa carga distribuída em uma carga pontual. Como nós fizemos isso? Primeiro nós colocamos uma setinha aqui, a exatamente 1/3 da parte mais elevada, e depois nós calculamos a área de um triângulo. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Veja, no caso de uma carga distribuída retangular, é base vezes altura. No caso de uma carga distribuída triangular, é base vezes altura sobre 2. E foi exatamente isso que nós fizemos. Qual é a base aqui? A base é 2, porque essa estrutura aqui, ó, tem 2 metros, veja, tem 2 metros. Qual é a altura aqui? 3, porque a intensidade dessa carga distribuída aqui tem 3 kN por metro, dividido por 2, porque é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Ou seja, base 2 metros, vezes altura, 3 kN por metro, dividido por 2 é igual a 3 kN. Então veja, nós acabamos de transformar essa carga distribuída triangular em uma carga pontual. Então essa carga aqui triangular de 3 kN por metro é igual a uma carga pontual de 3 kN a uma distância de 1/3 contada a partir dessa parte mais elevada, mais intensa. Você entendeu? Se você não entendeu, você pode perguntar nos comentários, tá bom? É importante que você entenda esses conceitos iniciais, senão você não vai conseguir desenvolver essa questão. Pronto, agora que você entendeu tudo isso que eu falei, qual é o próximo passo que nós temos que dar? Agora nós temos que aplicar as equações de equilíbrio. Por exemplo, vamos começar com as equações de equilíbrio na vertical. Então, o somatório das forças verticais deve ser igual a 0 para que a estrutura fique em equilíbrio. Então, quais forças estão atuando na vertical aqui na estrutura? Nós temos aqui essa força VA na vertical, que é a força vertical no apoio A. Nós temos aqui a força VB na vertical, que é a força vertical do apoio B. E nós temos também a nossa carga pontual. Lembra que nós convertemos, nós transformamos a nossa carga distribuída em uma carga pontual? Então, aquela carga pontual está na vertical, que é uma carga de 3 kN para baixo. Observe que ela está sendo aplicada para baixo. Então, vamos fazer o seguinte: se estiver sendo aplicada para baixo, é negativa. Se estiver sendo aplicada para cima, é positiva. Então, observe que eu coloquei menos 3 kN, que é a nossa carga pontual aqui, mais VA, que nós não sabemos, mais VB. Lembrando que o sinal positivo indica que a força está para cima, o sinal negativo indica que a força está para baixo. Então, menos 3 kN mais VA mais VB é igual a 0. E nós temos aqui essa equação que nós vamos deixar guardada, né, que é VA mais VB é igual a 3 kN. Daqui a pouco nós vamos voltar a utilizar essa equação novamente. Agora nós vamos aplicar a segunda equação de equilíbrio, que é o somatório das forças horizontais deve ser igual a 0. Observe que a única força na horizontal que nós temos aqui nessa questão é o HA, que está aqui no ponto A. O HA ele é igual a 0, porque não existe outra força na horizontal. Por exemplo, veja aqui nessa imagem, nós temos aqui 3 kN, que é a nossa força pontual. Nós temos aqui a força VA e a força VB. Não existe carga na horizontal. Então, essa carga aqui, HA, do apoio do ponto A, essa reação de apoio aqui, não está resistindo a absolutamente nada, porque não há uma força na horizontal. Então, HA é igual a 0. Agora, nós vamos aplicar a última equação de equilíbrio, que é a equação de equilíbrio dos momentos, ou seja, a somatória de todos os momentos dessa estrutura aqui deve ser igual a 0.
Então vamos lá, essa parte é um pouco complexa, então preste bem atenção. Bom, então vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para estabelecer o equilíbrio dos momentos? Primeiro nós temos que escolher um ponto. Eu vou escolher o ponto do apoio A. Poderia ser o ponto do apoio B, mas eu recomendo a você sempre escolher o ponto daquela reação que tem mais forças. Por exemplo, o ponto do apoio A tem duas forças, uma na horizontal e outra na vertical. O ponto do apoio B tem uma única força. Então, escolha sempre aquele apoio que tiver mais forças. No caso, o apoio do ponto B, ele resiste em duas direções, por isso eu vou escolher ele, tá? Essa é a minha recomendação para você. Então vamos lá. Nós escolhemos um ponto para calcular o nosso momento, que foi o ponto do apoio A. Mas depois que você aprender, você pode tentar fazer com um ponto B, que vai dar exatamente o mesmo resultado nesse caso específico aqui dessa questão, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer em relação ao ponto do apoio A. Nós escolhemos o ponto A. E agora o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar todas as outras forças e medir a distância em relação ao ponto do apoio A. Por exemplo, essa força aqui de 3 kN foi aquela força, aquela carga pontual que nós transformamos a partir da carga distribuída. Lembra que nós transformamos a carga distribuída em uma carga pontual? Pronto. Então, essa força aqui de 3 kN, ela está a uma distância de quanto para o nosso apoio do ponto A? Vamos calcular essa distância. É muito fácil calcular essa distância. Lembra que nós falamos que essa força aqui ela está a 1/3 da parte mais elevada? Então, a parte mais elevada é essa aqui do apoio do ponto A. Então, ela está a 1/3 de distância desse ponto aqui. Então, 1/3 de 2 metros. Então, 1/3 do ponto A é 1/3 de 2 metros, porque a estrutura tem 2 metros, observa aqui, a estrutura tem 2 metros. Então, é 1/3 de 2 metros. 1/3 de 2 metros é igual a 0,66 metros. Então, a distância do ponto A até essa carga aqui, pontual, é de 0,66 metros. Qual é a outra carga que nós temos que medir a distância? Essa aqui, VB. Qual é a distância de VB para o ponto A? 2 metros. Observe que VB está a uma distância de 2 metros do ponto A. Então, olha só. Menos 3 kN vezes 2/3. 2/3 é o mesmo que 0,66, né, que é a distância da carga pontual até o ponto A. Então, 3 kN vezes 2/3 e mais VB vezes 2. Observe que nós colocamos a força vezes a distância. Do outro lado também, a força vezes a distância. A força, 3 kN vezes a distância até o ponto A. A força, VB, vezes a distância até o ponto A. Qual é a distância da carga pontual até o ponto A? 0,66 metros, 2/3. Qual é a distância da reação VB até o ponto A? 2 metros. Então, nós fizemos a força vezes a distância. A força vezes a distância. Observe que 3 kN vezes 2/3 está negativo. E VB vezes 2 metros está positivo. E por que isso? Nós vamos entender isso agora, né? Como é que nós atribuímos o sinal positivo ou negativo? Bom, nesse caso aqui dessa questão, eu considerei o sentido anti-horário positivo. Ou seja, vamos ver aqui na imagem para você entender melhor. Observe que essa força aqui, essa carga pontual aqui, ela está girando em relação ao ponto A no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário. Por isso que eu coloquei o sinal negativo. Já essa daqui, olha só, ela está girando em relação ao ponto A no sentido anti-horário, por isso que eu coloquei positivo. E você poderia inverter, você poderia atribuir o sentido horário positivo, o anti-horário negativo, daria o mesmo resultado para as reações de apoio, mas eu considerei assim nessa questão. Então, olha só, 3 kN vezes 2/3, lembrando, é força vezes a distância em relação ao ponto A. Então, 3 kN vezes 2/3 mais VB vezes 2. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar menos 2 mais 2VB, que é igual a 0. Então, VB, no fim das contas, vai dar igual a 1 kN vezes metro. Lembra daquela primeira equação que nós fizemos, que foi o somatório das forças verticais, que foi VA mais VB é igual a 3 kN. Agora nós temos que utilizar essa equação. Olha só, VA mais VB é igual a 3 kN. VB é igual a 1 kN, que foi o resultado que nós acabamos de achar, a somatória dos momentos é igual a 0. Então, VA
mais VB é igual a 3 kN. Como VB é igual a 1 kN, vamos substituir. Então VA mais 1 kN é igual a 3. Então VA é igual a 3 menos 1, VA é igual a 2 kN. Então encontramos as reações de apoio dessa estrutura aqui. A reação no apoio VA é igual a 2 e a reação no apoio VB é igual a 1 e a reação horizontal no apoio A é igual a 0 porque não existe uma outra força horizontal para esse apoio aqui resistir. Então esse é o resultado da nossa questão. Se você conseguiu entender, comenta aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão aqui, pode comentar que eu vou tentar sanar a sua dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever, porque nesse canal aqui você vai aprender mais sobre construção civil, sobre dimensionamento de estruturas, entre outros assuntos relacionados à engenharia civil. Então inscreva-se no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.